Bem, caros alunos, tudo bom com vocês? A aula de hoje é muito importante para a gente, porque nós vamos falar da norma NR10. Ela fala sobre instalações e serviços de eletricidade. A norma NR10 está diretamente ligada ao nosso curso. Vamos conhecer essa norma na aula de hoje. Olá, alunos, tudo bom com vocês? Vamos continuando nossa aula de Saúde, Segurança e Sociedade. Vamos conversar um pouco sobre NR10, né, a norma para instalações elétricas. É uma norma muito importante para o nosso curso e nós vamos observar que ela é uma norma muito restritiva. A norma regulamentadora NR10, ela vai falar da proteção dos trabalhadores que lidam com energia elétrica em suas atividades. A diferença é que existe sempre um potencial a apresentar um risco à sua própria vida. Então, se a gente não seguir a norma NR10, existe um risco de morte. Então, é uma norma relativamente importante que as pessoas levam muito a sério. Ela governa o trabalho das pessoas que usam ou manuseiam a energia elétrica, principalmente aí na área de média tensão, de alta tensão, e tem regras que esclarecem os cuidados a serem tomados e como fazer isso. Estabelece medidas de controle, como é que a gente faz isolamento, dispositivos de proteção, que juntos ou isoladamente vão contribuir para que esse trabalho possa ser feito com segurança. Vamos pensar numa manutenção industrial. Se você desliga uma chave geral e se considera protegido, isso é um grande engano, porque pode acontecer um acidente e uma pessoa, sem saber, ligar a tal da chave geral e te expor a um risco de perder a vida. O que a norma NR10 vai dizer para a gente? Eu tenho que ter medidas de controle, né? Primeiramente são medidas de controle que vai controlar o trabalho para prevenir acidentes envolvendo risco elétrico. Por exemplo, eu preciso, sempre que possível, trabalhar em circuitos desenergizados. A menos que seja uma necessidade muito imperativa, a gente desliga o circuito elétrico para evitar que tenha acidentes. Mesmo desenergizando, eu preciso trabalhar com aterramento. É uma medida de segurança que, caso tenha alguma religação, a energia elétrica vai ser descarregada no solo e espera-se que um dispositivo de proteção seja ativado. Eu ainda tenho medidas de controle funcional. Tem a ver com a ligação específica, usando condutores elétricos da maneira correta, com ferramentas corretas, isoladas, para que se evite um potencial problema. E ainda a proteção em torno do circuito que eu estou trabalhando. Então, se eu estiver trabalhando num quadro de distribuição, eu vou aterrar o quadro de distribuição, elementos condutores que são estranhos, para que não exista o risco de uma corrente elétrica circulando. E observe, todas essas medidas que eu estou falando para vocês são feitas com o circuito desenergizado. Se eu for trabalhar com o circuito ligado, é claro que eu não vou fazer um aterramento. A gente consegue trabalhar com circuito desenergizado, né? Eu tenho também dispositivos de proteção. São dispositivos que estão colocados no meu circuito elétrico. Eu tenho dispositivos residuais que ficam ativos prevenindo choque elétrico. Eu tenho que dimensionar disjuntores de maneira adequada. Eu tenho que saber em que ocasiões eu uso fusíveis ou não. Eu tenho chaves seccionadoras que são diferentes de disjuntores.
bloqueios e sinalizadores para travar um dispositivo, impedir que ele seja ligado. Então, além de todos os cuidados que eu tenho, ainda existe toda uma questão de proteção no circuito elétrico. Quando eu vou trabalhar com circuito elétrico, eu ainda preciso pensar que existem outras pessoas que podem estar perto. Então eu tenho que colocar barreiras ou invólucros ou algum tipo de proteção para que as pessoas não se aproximem. As partes acessíveis que conduzem energia elétrica, elas têm que ser protegidas de qualquer forma de contato, mesmo que seja intencional. Mesmo que a pessoa queira se matar, ela não consegue. Essa é a função das barreiras e invólucros. Elas podem ser permanentes, por isso que o quadro elétrico ele é totalmente fechado. Não existe quadro elétrico que pode ser quebrado facilmente, ou quadro elétrico que você consegue colocar o dedo ou a mão. Eles são permanentemente fechados. Eles têm dispositivos de trancas para que isso não possa ser aberto. E se você vai fazer um trabalho temporário, você pode colocar um cone ou uma barreira ou um aviso temporariamente para que as pessoas não se aproximem daquele local. Também tem a questão de bloqueios. Quando eu desligo um circuito, geralmente eu vou ter uma chave, uma alavanca ou alguma coisa que desliga o meu equipamento elétrico. E eu preciso fazer um bloqueio com um cadeado para que ninguém possa religar, nem que a pessoa queira intencionalmente fazer a religação. Ou seja, na hora que você desligar um disjuntor, você tem que trancar o disjuntor individualmente. Isso são os bloqueios que impedem o religamento. Porque se houver um religamento acidental, esse religamento coloca em risco a vida da pessoa. Por isso que existem cadeados para disjuntores e a gente escuta tanta história de pessoas que tiveram problemas. Em uma pequena indústria, o eletricista estava fazendo a manutenção em um motor e ele desligou o disjuntor daquela área da fábrica. Afinal, não havia mais ninguém trabalhando naquele sábado. Infelizmente, o segurança queria carregar o celular e ele achou estranho que as tomadas não estavam funcionando. E esse segurança observou que o disjuntor estava desligado e foi lá ligar o disjuntor para ele poder carregar o celular. Afinal de contas, era sábado e não tinha ninguém trabalhando. Nesse momento, o eletricista levou um choque de 380 volts lá no motor e não morreu, graças a Deus. Mas foi um acidente que poderia ter sido evitado se ele tivesse colocado um cadeado no disjuntor. A NR10 ainda prevê que tem que ter obstáculos para que as pessoas não se aproximem e não tenham contatos com partes energizadas. Se nós pensarmos, por exemplo, em um transformador que fica dentro de uma cabine elétrica, onde essa cabine é fechada, o transformador tem partes que podem ser tocadas pelas pessoas, mesmo que a pessoa entre lá para fazer uma manutenção. Então, essas partes que ficam vivas, elas precisam ainda ter uma cerca, ter uma proteção de plástico, ter um anteparo, ter um aviso, porque a pessoa que for fazer manutenção pode, sem querer, encostar. E aí nós temos um risco na vida da pessoa. Também tenho a necessidade de tomar cuidado com isolamentos. Existem isolantes que devem ser utilizados. Isolamento não é uma coisa opcional. E ele tem que ser adequado à classe de tensão que a gente está trabalhando. Um isolamento para média tensão é diferente do isolamento para baixa tensão. E quando eu estiver trabalhando, eu preciso ter roupa especial. E essa roupa especial, ela tem manga, ela tem calça, ela é quente.
E aí você vai trabalhar no sol, é desconfortável, mas é importante. No final da nossa aula, eu vou mostrar para você um vídeo que é difícil imaginar que aconteceu. Pensa um eletricista trabalhando em um poste e de repente começar a chover cobre derretido em cima dele. Se ele tivesse em roupa especial, ele teria queimaduras muito graves. Vamos, no final da aula, assistir esse vídeo. Na área da eletricidade, a gente tem uma restrição maior do que em outras áreas. Ou seja, a norma NR10, ela é mais exagerada, ela parece uma norma muito mais restritiva que outras normas, mas ela tem a sua razão de existir. Vamos assistir o vídeo para a gente poder encerrar a nossa aula. Desce não, desce não. Que doido, cara. Vem dos pai do Maria. Meu Deus do céu. Voltamos então, pessoal. Vocês viram que vídeo impressionante? Imagine se essa pessoa não está com roupa especial. Afinal, parecia um dia quente, não é? Ela teria se queimado. E assim como eu tenho esse vídeo, existem vários outros vídeos que mostram a importância da norma NR10. Nessa aula, nós falamos de muitos itens de proteção e todos os itens de proteção da NR10 devem ser usados. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, agradeço a atenção de todos e bom estudo para vocês.